autos, antigamente se dizia que juízes só falam nos autos, não nos automóveis, autos do processo, né? Antigamente, porque hoje não. Hoje até ministro do Supremo Tribunal Federal abre escancaradamente o seu voto em julgamento, que ainda vai acontecer. É o caso de Gilmar Mendes, o polêmico ministro Gilmar Mendes. Ele disse ontem, no programa do José Luiz da Atena, Brasil Urgente, que devemos a Lula um julgamento justo. A impressão que se tem, especialmente no exterior, mas também entre nós aqui, acadêmicos no Brasil, é de que houve, vamos dizer assim, muitas idiosincrasias, heterodoxias nesse julgamento de Lula. Então, o que eu tenho dito? Nós devemos a Lula um julgamento justo. O que seria esse julgamento justo? Isso é importante, né, Zé Paulo? Porque falta o voto, aliás, falta o ministro Gilmar Mendes liberar o voto dele sobre o caso da suspeição do juiz Sérgio Moro em novembro, que está na segunda turma, né? 2-2, não é isso? Isso, e falta o voto, falta o Celso de Mello. Então já está dado, né? A hora que ele fala em idiosincrasias, então, né? E heterodoxias. O que ele quer dizer? Na verdade, né, Zé Paulo, esse julgamento do Lula não foi marcado por idiosincrasias, foi marcado por provas, muitas provas, né? Provas, aliás, que não foram contestadas em momento algum pela defesa do Lula, segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça nos disse em entrevista no Bastidores do Poder, achando isso intrigante e curioso, que a defesa do Lula não tenha contestado nenhuma das provas, são provas abundantes da culpa dele nesse caso, nessa condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, que ele essa pena que ele está cumprindo, e também por confissões de cúmplices do roubo. Então não foram idiosincrasias, né? Foram provas e testemunhos. Um julgamento justo é aquele em que acusação e defesa têm paridade de armas, né? E isso foi oferecido à defesa do ex-presidente Lula, a ampla defesa, o contraditório, isso não foi violado em maneira nenhuma. É verdade que essas conversas reveladas aí pelo site que teve acesso à troca de mensagens entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro indicam um caminho que não é o caminho mais republicano, mas pelo que eu li até agora, e confesso que me debrucei aí para tentar ver todas essas mensagens que foram divulgadas até agora, não há indício de crime que possa colocar esse julgamento em risco, né? Foi um processo justo, como disse o Cláudio Humberto, baseado em provas, né? Há provas suficientes, nós já falamos sobre isso aqui no Jornal Gente durante esse julgamento e depois nos recursos que foram apresentados. O que houve ali foram conversas indevidas, mas no âmbito da punição administrativa, né? Não no âmbito do direito penal. E não são suficientes, na minha análise, para que você possa cancelar, anular um julgamento dessa magnitude. Eu não entendo o que o ministro Gilmar Mendes fala quando ele fala em julgamento justo. Ele deveria dar mais elementos e apresentar as provas que ele tem para mostrar que esse não foi um julgamento justo, né? E olha, não vamos nos esquecer que foi Gilmar Mendes que impediu Lula de assumir como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Será que é remorso que ele tem? Ele disse que se tivesse as informações na época, talvez a decisão dele tivesse sido diferente, né? Depois da divulgação de conversas pelo site Intercept, ele talvez tivesse tomado uma diferença, uma decisão diferente naquele momento, mas enfim, a decisão foi tomada e não foi justa. Acho que ele está achando isso, né? Hein? Ele está achando isso, ele está se incluindo, né? Olha, eu queria chamar a atenção, Zé Paulo, para o primeiro aspecto que você trouxe aqui sobre o Gilmar Mendes, que é o fato dele se pronunciar o tempo todo fora dos autos, né? Ele tem duas contas no Twitter. Ele tem a conta dele, pessoal, em que ele trata aqui de várias coisas, e tem uma conta que se chama Professor Gilmar Mendes, que é uma conta que ele mesmo chama de acadêmica. É um Gilmar Mendes acadêmico, em que ele fala de assuntos ligados ao direito constitucional. Eu não sei se a gente vai ter que rever, por causa do crescimento das redes sociais, se a gente vai ter que rever
esse fundamento que nós criamos das instituições, né, especialmente do Poder Judiciário, não é só aqui, é no mundo todo, se a gente vai abrir mão desse equilíbrio, né, de quem tem a postura de juiz, tem a cadeira de juiz, de não se pronunciar, de não dar opinião pública sobre fatos que um dia ou outro podem cair sobre a sua mesa, ou se a gente tem que cobrar realmente mais lisura, ou se a gente vai liberar isso, vai dizer, não, tudo bem, faz parte da modernidade e os juízes da Suprema Corte ou de qualquer corte vão poder falar o que bem entenderem, vão poder defender plataformas e se posicionar pessoalmente, não institucionalmente, pelas redes sociais. O ministro Gilmar Mendes fez aqui um post falando sobre a desigualdade no Brasil e chamando atenção para o ato de doação, né, que os moradores da cidade dele, uma cidadezinha chama Diamantino, no Mato Grosso, teve um posto de saúde, um hospital e maternidade São João Batista, que foi reformado com custo pago pela comunidade local e que ele ficou extremamente grato de ter tido a oportunidade de contribuir com essa reforma, contribuindo lá para uma das alas e bota as fotos e tudo. Será que ele tem alguma pretensão política, assim, porque um juiz da Suprema Corte que faz propaganda de uma doação que fez para o hospital da sua cidade... Quer dizer, aí já extrapolou até as questões aqui dos casos que ele vai julgar, né, Zé Paulo? Ele tem familiares, viu, Thaís, que são políticos na região. Acho que talvez tenha sido isso. Ele próprio não, mas com toda certeza é um gesto político, né? E é um gesto político, né, Cláudio? Que é um gesto político que se soma lá aos interesses políticos da família dele na cidade. É aquela coisa de meu reino é minha província, né, que é uma doença que acomete todos os políticos, né? Eles têm uma fissura por fazer a diferença, ser importantes, né, determinantes em suas províncias, e é isso que pode explicar o comportamento do ministro Gilmar Mendes. O ministro aposentado do Supremo, Francisco Rezec, hoje advogado militante, foi ministro também do Tribunal de Haia, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma entrevista este fim de semana aqui em Brasília, no jornal Correio Brasiliense, que ele usou uma frase muito interessante para definir o Supremo. Ele disse que o Supremo é hoje um arquipélago de 11 monocracias. Ele é muito jeitoso, muito elegante, né? Do tipo Rolando Lero, mas o fato é que foi a frase que ele usou para definir, que eu achei muito feliz essa frase, para definir o Supremo que nós temos hoje. O que nós temos, além de 11 monocracias, são 11 vaidades, né? O Supremo virou uma verdadeira fogueira das vaidades. Cada um quer aparecer mais do que o outro, cada um quer oferecer o voto mais relevante, que ganha as manchetes. Há uma disputa interna muito curiosa para ver quem é que será a manchete do dia seguinte. Virou isso, né? O Supremo Tribunal Federal, e eu tenho comigo a convicção de que isso tem tudo a ver com essa coisa de transformar sessões do Supremo Tribunal Federal em programas de televisão, né? Então eles vão lá com a melhor gravata, a gravata que combine melhor com a toga, se posicionam de maneira que apareçam melhor na câmera. Esse tipo de coisa que você não vê em Corte Suprema de lugar nenhum do mundo, né? Os americanos mal conhecem os ministros da Suprema Corte, assim como os franceses, os ingleses, né? Eles simples são pessoas reclusas, são pessoas dignas, decentes, com saber jurídico inquestionável. Mas assim, eles têm um compromisso com os autos do processo, do caso. Eles estudam e definem, decidem. Não sai por ali dando entrevistas, né, participando de programas de auditório e coisas do gênero. É uma tristeza o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Eu quero só chamar a atenção aqui, Zé Paulo. Antes do seu comentário. Ontem, no programa do Zé Luiz da Atena, ele falou também sobre a prisão em segunda instância que o Supremo retoma amanhã. Nós, na verdade, discutimos e assentamos que o que se queria era a possibilidade da prisão em segunda instância. Isso virou, na verdade, um imperativo categórico. Se tornou deve haver sempre a prisão em segunda instância.
Eu queria só chamar a atenção aqui, Cláudio, da Rosa Weber, que é uma ministra que não fala com jornalista. Nunca a gente sabe exatamente o que ela pensa, ela nunca deu entrevista, ela não se posiciona publicamente, ela não tem rede social. Então, assim, não é que vai morrer, entendeu? Se não der opinião, se não tiver um perfil nas redes sociais, sabe? Eu acho que ela ainda é, dos 11, ainda é uma fonte de esperança ali de que pode haver, sim, um comportamento institucional, enfim, à altura de um Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes sinalizou aí nessa resposta aí o que pode acontecer no Supremo a partir desse julgamento na prisão em segunda instância, né? Modular... Também entendi assim, viu, Pedro? Ele pode ser mantida a prisão, mas desde que seja uma possibilidade e não uma obrigação. Aliás, é assim que ele justifica a mudança de posição dele em relação àquele julgamento anterior, né? Porque ele diz que votou pela possibilidade de prisão em segunda instância, o que aconteceu em Porto Alegre. Aí ele usa mais uma vez a oportunidade ali para dar uma cutucada em Curitiba. Sim. Foi a prisão frequente, sem critério regra, na avaliação dele a partir da segunda instância, né? E é isso que eles pretendem consertar agora, né? Precisa ver o que o Supremo vai decidir, né, Cláudio? Esse é outro problema, né, Pedro, amigos? É o Supremo. Nós temos uma Suprema Corte na qual você não pode confiar, em cujas decisões você não pode confiar. Você não pode assinar embaixo. Eles tomam uma decisão em 2016, reforma em 2019. Nada indica que isso será mantido no ano que vem. Sabe, quer dizer, nós temos uma Suprema Corte que, em vez de ser ali o ponto final das dúvidas, né, das incertezas, não. É ali que são retomadas todas as incertezas. A Suprema Corte, já lá se foi o tempo que o Supremo Tribunal Federal era a casa que firmava jurisprudência, né? Uma vez tomada uma decisão, olha, a partir de agora, isso vai ter reflexo em todas as decisões de juiz, lá do juiz de primeira instância, lá na ponta. Nada. Não, sabe, de repente eles podem mudar de opinião. O Gilmar Mendes, por exemplo, voltou de maneira diferente em 2016. Agora vai voltar exatamente o oposto daquilo que ele votava antes. Por que foi? Que tipo de coisa, de influência a que está sujeito o ministro do Supremo, ou um ministro, qualquer ministro do Supremo, para fazer isso, né? Para mudar de opinião, assim como quem troca de roupa, ao sabor das conveniências políticas. É tudo muito, muito estranho e vergonhoso. Só mais um detalhe aqui para a gente encerrar esse capítulo sobre a história da prisão em segunda instância, né? O Supremo volta aí ao debate amanhã, na quinta-feira deve estar concluído, e vai ser mais complicado ainda, Cláudio, se o Supremo, por exemplo, fizer uma interpretação de que esse caso, a nova interpretação vai valer apenas para os casos daqui para frente, né? Algo que vai contrariar a nossa legislação, não será recepcionada pelo ordenamento jurídico, mas vai ser uma decisão do Supremo. Então, o Supremo fica indo e voltando com o segundo bem mais valioso que o cidadão tem depois da vida, é a liberdade. É algo que diz respeito à liberdade que deveria estar pacificado. Nós deveríamos ter uma orientação para que o juiz lá de primeiro grau, de segundo grau, pudesse ter uma orientação da Suprema Corte. O que a gente tem é uma verdadeira bagunça, um assunto que fica planeando aí e que vez por outra volta com uma decisão para lá ou para cá. Não à toa se fala em insegurança jurídica.